Tudo bem? Espero que sim. Pastor Léo Félix aqui e hoje eu quero fazer uma pergunta difícil. Quantas vezes em uma crise no seu casamento ou com um problema com seu filho, você sabia exatamente o que fazer, mas optou por não fazer, por ficar calado? Aquele silêncio constrangedor, o famoso quer saber, deixa pra lá, aonde você não faz nada e deixa a sua esposa assumir o controle da situação. Alguns vão chamar isso de prudência, mas não é o que a Bíblia chama. Hoje nós vamos desmascarar a síndrome de Adão. Vamos entender teologicamente e na prática o porquê que muitos homens se calam na hora H e também vamos entender como quebrar esse ciclo de omissão. Quando lemos Gênesis 3, que é o início da queda, é comum culparmos Eva. Porém, a Bíblia diz que Eva comeu do fruto proibido e deu para o seu marido. Eu não sei porquê, algumas pessoas acabam pensando que Adão estava muito longe e Eva estava sozinha. E aí conversou com a serpente. Bem, o texto não diz que Eva comeu, guardou alguns frutos e levou até o seu marido. Não, a Bíblia diz que ela comeu e deu para o marido. Ou seja, eles estavam juntos. O marido, no caso ali, Adão, viu Eva flertando com o fruto, viu Eva negociando com a serpente, conversando com ela e simplesmente se calou. Ficou olhando sem fazer absolutamente nada. Adão havia recebido uma ordem direta de Deus. A responsabilidade primária daquilo tudo era dele. E o que ele fez? Nada. Silêncio absoluto. De Adão até hoje, muita coisa permanece igual. O homem gosta de ter domínio da situação, mas em alguns momentos não quer fazer força. Vê que está perdendo o controle, ele simplesmente se retrai. Nitidamente, Adão se transformou num observador daquela situação, passivamente. Um espectador da própria tragédia. Mas, pastor Léo, por que isso é tão grave? Simples. O silêncio de Adão, na verdade, foi covardia. E é justamente esse comportamento que abre as portas para a transferência de responsabilidade. Não é à toa que quando Deus apareceu e confrontou Adão, lembre-se, ele não chegou na serpente nem na Eva. Deus foi direto em Adão e o confrontou. Por ele estar totalmente omisso, ele transferiu a culpa. Ele disse: Deus, a mulher que tu me destes. Olha só, ele culpou duas vezes aqui. A mulher que tu me destes, ou seja, ele, coitadinho de Adão, era a vítima da vítima do coitadismo. Ele culpa a esposa e ele culpa Deus. Agora imagine um sacerdote colocando a sua esposa no fronte, colocando na frente para tomar tiro mesmo. Foi o que Adão fez. E outra, ainda culpou o próprio Deus, o Criador. Ele destruiu o sacerdócio. A hombridade aqui foi reprovada em todas as instâncias. Ele acusa a própria esposa e ele nega a própria fé, quando ele culpa a Deus por isso. E nós, como homens, nunca podemos esquecer Gênesis 2,15. Quando Deus coloca o homem no jardim, ele coloca com duas grandes responsabilidades: guardar e cultivar. No hebraico, guardar significa chamar, ou seja, proteger, cercar de espinhos, agir como um sentinela. Essa era a função de Adão. Ué, mas por que ele ia fazer se a palavra Éden significa paraíso? O que ele ia guardar ali? Ora, entrou uma serpente usada pelo diabo. Ele guardou o mal para chuchu, o jardim. E assim o diabo entrou, sussurrou mentiras no ouvido da sua esposa, na sua família, e o caos se estabeleceu. Querido, presta atenção nisso. Nada que eu estou falando aqui é referente a machismo. Pelo contrário, ser um homem segundo o coração de Deus é ir contra todo tipo de cultura machista. Mas é papel do homem proteger a sua casa, proteger o seu lar. E o diabo, sorrateiramente, foi na parte mais frágil, a mulher. Certa vez, eu vi uma entrevista de um homem que fazia mal a crianças. E ele disse o seguinte: a primeira coisa que eu procurava nas minhas vítimas era ver quais crianças não tinham pai. Isso no mundo espiritual tem toda a relação. E no mundo físico também. Mas a boa notícia é que não acaba por aí não. Nós temos um segundo Adão. E é assim que a Bíblia vai chamar Cristo Jesus. Onde o primeiro Adão se colocou no jardim em silêncio omisso, Cristo, o segundo Adão, se coloca num outro jardim, agora o Getsêmani, em oração, em intercessão, em quebrantamento. O silêncio ensurdecedor de Adão
agora se transforma num clamor vívido e poderoso por Cristo Jesus. O primeiro Adão foi completamente culpado. O segundo Adão não teve culpa nenhuma, mas assumiu a culpa, tomou sobre si a culpa. Adão foi covarde, culpou a esposa, culpou Deus. Jesus, não tendo mácula nenhuma, sendo santo, ainda assim disse: deixa que eu resolvo, deixa que esse BO é meu, deixa que eu assumo essa responsabilidade. Homem de verdade assume suas responsabilidades. Ah, mas se Jesus não era culpado, porque ele fez isso mesmo sendo homem? Ora, nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva, ele é o noivo. Ele protegeu a sua noiva, ele assumiu a responsabilidade, ele tomou sobre si para proteger a igreja de Jesus, para proteger a sua família. O homem protege a sua casa. Você é homem, você não pode pensar diferente disso. Se tem alguma coisa na sua cabeça contrário a isso, você precisa tirar isso imediatamente. Imputar, colocar no seu coração esses valores. O homem está na frente, o homem é o primeiro. O homem é o que blinda, é o que protege, é o que guarda, é o que zela, é o que cuida. Então chega de terceirizar a sua liderança espiritual. Deus te chamou para um propósito, se posicione de forma correta para viver o extraordinário de Deus. Que a sua esposa e seus filhos vejam isso em você. Ah, pastor, mas a verdade é que eu ainda nem construí uma família, eu ainda nem tenho filhos. Ótimo! Aprenda tudo isso antes de começar essa jornada. Eu queria ter aprendido muito isso antes. Aprendi no meio do caminho e só Deus sabe o tanto que eu apanhei para poder entender isso e ter esses princípios fortalecidos dentro de mim. Se você já é casado, vamos no remédio. Se você é solteiro, isso é vacina. Aprendi isso com o pastor Telmo Martinello. Nunca mais esqueci. Bem, se você chegou até aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, de verdade. Certifique-se de que você é inscrito no canal. Tem muita gente que nos assiste que ainda não se inscreveu. Não é apenas número, mas é qualificar a audiência e você também o seu conteúdo de consumo na internet. Siga homens e mulheres de Deus que edificam a sua fé. Aqui falamos de hombridade, masculinidade, comportamento cristão à luz da palavra de Deus. Eu tenho certeza que cada vídeo vai te desafiar, vai te estimular, mas eu tenho absoluta certeza que nenhum deles, quando acabar, você vai estar igual. Você vai ter, com certeza, aprendido um pouco mais da parte de Deus. Então, curta o vídeo, comente aqui o que você achou e, por fim, eu te peço, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Isso nos ajuda demais. Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração. Forte abraço. Tchau, tchau.